Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Dando seguimento à nossa agenda, hoje faremos a correção das atividades propostas, tá? Bom, nós temos na primeira questão, página de número 48, uma questão do SPSEC que apresenta dois relatos. Vamos ao primeiro relato. Ao final da reunião ministerial da OMC, em julho de 2008, a sensação foi de desalento, como fica evidente nas palavras do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Ele disse: "É uma pena, pois para qualquer observador externo seria inacreditável que depois do progresso que alcançamos, não conseguimos chegar a uma conclusão." O segundo relato do Mike Froman diz o seguinte: o Mike Froman é o representante do governo dos Estados Unidos para assuntos do comércio internacional. Ele escreveu em um artigo publicado no jornal Financial Times que a agenda do desenvolvimento da rodada de Doha, iniciada há 14 anos atrás, deveria ser substituída porque simplesmente não produziu resultados. Os dois relatos, se vocês observarem, eles são convergentes para a falta de consenso, né, em relação a alguma coisa que está sendo debatida no campo do comércio internacional. E se a gente for fazer e rememorar o que seria a rodada de Doha, né, nós vamos verificar que, de fato, os relatos são totalmente contrários ao que se propôs nesse fórum, né? A rodada de Doha foi um fórum internacional que objetivava solucionar principalmente impasses relacionados a questões tarifárias, né? Mas também discutir, debater sobre ações protecionistas entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Afinal de contas, como eu disse para vocês, essa balança comercial entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos ela é muito desfavorável, especialmente em determinados tipos de produtos e serviços, como é o comércio internacional de commodities, né, os produtos agrícolas. Bom, o fracasso atribuído por Celso Amorim e Mike Froman às sucessivas negociações acerca do comércio internacional de commodities e de bens industrializados deveu-se principalmente ao fato de... Bom, aí a gente tem 5 alternativas, nós não vamos analisar todas pela falta de tempo, né? Mas vamos analisar algumas delas, principalmente a letra A. Letra A diz: não houve consenso. De fato, não houve entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos acerca do comércio de bens e serviços ambientalmente sustentáveis. Em nenhum momento, em nenhum relato, em nenhuma parte anterior foi dito que o consenso foi por falta de consenso, ou a falta de consenso foi relacionada a comércio de bens ambientalmente sustentáveis, né? Há inclusive uma restritiva, commodities, ou seja, o que nós estamos procurando é uma alternativa que se ligue a commodities, né? Aí nós vamos lá na letra B. Os países desenvolvidos exigiram que os países em desenvolvimento eliminassem os subsídios oferecidos. Não foi dito também nenhuma relação, nenhum momento houve essa citação de que os países desenvolvidos exigiram, né? Os países desenvolvidos eles podem obrigar, né, através de tributação ou de outros mecanismos, dificultar a entrada de determinados produtos, sim. Bom, continuando, os subsídios oferecidos pelos governos destes países às suas produções agrícolas a fim de ampliar a participação de seus próprios produtos agrícolas no comércio internacional. Seria o contrário, né? Letra C. O tema da liberalização do comércio agrícola e de bens não agrícolas continuou a configurar como principal entrave político nas relações de comércio entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Bom, aí nós encontramos uma alternativa completa, né? De fato, a gente vai perceber que esses países desenvolvidos, eles criam subsídios para os seus produtos agrícolas, né? Se eles criam subsídios, né, vantagens competitivas, a gente vai ter falta de consenso, a gente vai ter disputas, a gente vai ter uma concorrência que é desleal, principalmente para os países que não são desenvolvidos, porque esses países possuem economias totalmente dependentes da exportação das commodities, né? Aí a gente vê
que esse fato, né, reside na principal falta de consenso entre desenvolvidos e não desenvolvidos. Vamos à segunda questão. Sob uma perspectiva mais objetiva, a rodada do Uruguai tratou de discussões sobre os temas que abordavam o próprio GATT, o Acordo Geral de Tarifas, né, e seus acordos concluídos ao longo dos anos, além de novos temas como propriedade intelectual, facilitação de comércio. Ademais, o termo da rodada julgou-se necessária a existência de uma organização internacional para reger os acordos e promover o desenvolvimento, a Organização Mundial do Comércio. Bom, gente, o texto indica que a OMC, vamos lá analisar novamente as alternativas, representa uma organização que auxilia os trabalhos do GATT. Bom, primeiro a gente precisa rememorar que a OMC substituiu, então o GATT não existe mais. Letra C. É especializada no comércio internacional de gêneros agrícolas. A OMC não tem uma especialização em determinado tipo de comércio de bens ou serviços, tá? Letra D. Conclui suas atividades com a rodada do Uruguai. Não, a OMC ela continua em plena atividade. Letra E. Concentra seus trabalhos no comércio entre países ricos. Não, a OMC ela atende todos os países membros. Letra B é a correta. Busca regulamentar, gerenciar a atividade comercial internacional. Vamos à terceira. É preciso ver além dos estados para entender as relações internacionais da atualidade. Desde os anos de 1980, acadêmicos como o sociólogo Marcel Merle já identificavam que outros atores, e não apenas os estados, contavam na formação do mundo. Entre eles destacam as OI, Organizações Internacionais. Elas são conhecidas por siglas como ONU, Unesco, Unicef, União Europeia, Mercosul. De fato, há centenas delas que atuam sobre nossas vidas mais do que imaginamos. Gilberto Rodrigues. Considerando as informações do texto e os conhecimentos sobre as OI, pode-se afirmar que, vamos à alternativa A, surgiram no século XVIII e visavam propagar a Revolução Industrial nos países periféricos. A própria definição de organização internacional é muito mais abrangente do que propriamente países periféricos, né? Então, assim, essa alternativa ela é totalmente descabida. Afinal de contas, o contexto das organizações internacionais estão relacionados a padrões de atuação comum, né? Então, não são apenas nos países periféricos. E o objetivo ainda está incorreto. Propagar a Revolução Industrial não seria uma das funções de nenhuma das OIs. Letra B. São compostos exclusivamente por tribunais internacionais e por estados centrais. Apesar da gente verificar uma tendência de polarização em determinados grupos de países, elas são compostas por múltiplos países, né? Incluindo países com pouca representatividade diplomática, política no cenário internacional. Letra C. Objetivo modificar fronteiras nacionais implantando novos padrões cartográficos. Não é esse o objetivo de nenhuma OI, né? Modificar a fronteira nacional, né? Afinal de contas, o Estado é soberano e inviolável. Letra D. Almejam integrar o espaço geográfico através da socialização das tecnologias e dos meios de produção. Tá, em alguma destas OIs, provavelmente a gente vai encontrar, sim, socialização de tecnologia, né, políticas públicas de caráter internacional ou com coparticipação, compartilhamento de países ricos para difusão de tecnologia, né, inserir essas tecnologias nos sistemas produtivos, mas não necessariamente é um padrão comum. Letra E, que sobrou, atuam elaborando diagnósticos, criando padrões e procedimentos comuns, né? As OIs criam
padrões comuns de atuação dos diferentes países do mundo. Quarta, sobre a geopolítica e o comércio internacional na atualidade, é correto afirmar. Nós vamos fazer o somatório no final dos itens corretos. Item 1. O México, depois de se associar ao NAFTA, vem passando por um virtuoso processo de crescimento industrial, sem perder sua autonomia para decidir sobre políticas industriais. Bom, se a gente for analisar essa alternativa aí, a gente vai ver com a adesão do México ao NAFTA, né? O México perdeu a autonomia sobre suas decisões econômicas. Afinal de contas, a gente tem uma tendência de centralidade, que é a liderança dos Estados Unidos, né? Então, essa daí estaria incorreta. Vamos a 2. A China, parte integrante do acrônimo BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, criou as chamadas ZEEs, as Zonas Econômicas Especiais, um dos fatores determinantes para a sua industrialização. Nós já estudamos isso em outro momento de nossa jornada escolar e, de fato, a alternativa está correta. A China se beneficiou e muito no que se refere ao setor industrial com a criação das ZEEs no litoral leste do país. 4. A Índia tem se destacado por sua taxa de mão de obra qualificada, principalmente nos setores de serviço e informática, né? E tem outros também que nós já falamos. A despeito de ainda apresentar grande percentual de pobreza entre sua população, de fato é verdade, né? A Índia se destaca não só pela presença nesses setores, mas também nos setores farmacêuticos, né? Mas ainda há uma grande pobreza, uma pobreza que atinge grande percentual da população indiana, né? Isso é evidenciado, por exemplo, nos padrões de DH desse país. 16. Aliás, 8. A Rússia, mesmo sendo considerada um país integrante do G8, os países mais ricos do mundo, tem um desempenho econômico muito semelhante ao de países emergentes. Verdade. 16. A África do Sul tentou se tornar membro dos BRICS, contudo, a política econômica do apartheid a impede de ser incluída em fóruns internacionais. Essa alternativa é totalmente descabida, afinal de contas, seria uma medida exclusiva, preconceituosa, e o apartheid, apesar de ainda deixar sequelas, não é um regime que esteja em vigor atualmente na África do Sul. 32. Os BRICS é um bloco econômico. Já está errado. O BRICS não é um bloco econômico. Pronto, aí nós temos 14. 8, 2 e 4. Vamos lá. Quinta. Em julho de 44 ocorreu a conferência de Bretton Woods. Dela participaram 730 delegados de 44 nações que deliberaram sobre. Aí você vai analisar a criação da ONU, não, né? A criação da Organização Mundial do Comércio foi posterior, né? Primeiro havia a necessidade de se reestruturar economicamente o sistema financeiro internacional, reconstruir países arrasados para se preparar o terreno para o desenvolvimento, consolidação das políticas econômicas, aumento dos fluxos internacionais do comércio, de serviços, de bens, né? Aí a gente vai precisar de um banco que reconstrui, de um fundo que financie, letra E, BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, e o Fundo Monetário Internacional. Nós vamos parando por aqui, prometendo que a gente volta na próxima aula.